então, em Isaías 37, nós faremos a leitura do versículo 21 a 38. Isaías 37, Isaías, capítulo de número 37, do versículo 21 ao versículo 38. Que é o final aí do capítulo 37, né? 21 a 38. Ok? O contexto ainda, irmãos, a Débora, Bárbara, irmã Denise, André, Tânia, o contexto ainda é Senaqueribe, lembra? E o cerco que ele colocou sobre Jerusalém. Ainda esse é o contexto. Você se lembra que Senaqueribe chega em Jerusalém em 701, depois de ter conquistado quase toda a terra, quase todo mundo conhecido, Laila, foi conquistada por Senaqueribe, e agora ele quer fazer com que caia Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, o reino do sul. E ele pressiona Ezequias a não confiar no Senhor. Porque o Senhor, segundo o Senaqueribe, é como qualquer outro Deus das outras nações. É como aqueles deuses. Aqueles deuses das outras nações não salvaram a elas. O Senhor também não vai salvar a Jerusalém. Então é melhor confiar na Síria, segundo o Senaqueribe, do que confiar no Senhor. Aí os irmãos se lembram que nesse desafio, ou seja, o que faz Ezequias, rei de Judá? Confia em Senaqueribe e se une à Síria, se tornando um vassalo da Síria, ou confia no Senhor? Resiste à Síria e confia no Senhor. Aí nós vimos, no último domingo, que Ezequias decide-se confiar no Senhor. Decide confiar no Senhor. Decide-se, por confiar no Senhor. E aí ele vai ao templo, lembra? Vai fazer a oração. E ora, lembra a oração? Ele pega a carta de Senaqueribe, com a qual o Senaqueribe afrontou ao Deus de Israel, e coloca a carta assim lá no templo, diante do Senhor. E diz assim: Senhor, você tem que responder a esse Senaqueribe. Ele blasfemou contra o Senhor. Ele diz que o Senhor não pode nos livrar. E o que acontece agora no texto que a gente vai ler? O Senhor vai responder à oração de Ezequias. E vai dar resposta também à blasfêmia de Senaqueribe. Vamos ver isso então. 21, olha aí, versículo 21 do capítulo 37. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, está vendo a resposta? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amanhecer, ou amadurecer melhor. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste, ou por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo
e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, nós já oramos ao Senhor que nos fale por meio de sua palavra, do estudo, e nos ensine a sua santa doutrina. E a gente começa então com a introdução deste trecho que nós vemos no capítulo 37. Veja aí, olha. Se em 36:5, ou seja, se no capítulo 36, versículo 5, Ezequias recebeu uma palavra do Senhor em resposta a seu pedido de oração ao profeta, aqui nesse texto que a gente leu, ele recebe uma palavra do Senhor em resposta à sua oração. Então, num primeiro momento, Ezequias recebe uma palavra do Senhor quando ele envia mensageiros ao profeta Isaías para consultar a Deus e para pedir ao profeta que orasse por ele. Mas aí o profeta dá uma palavra do Senhor. Agora, o Senhor responde ao próprio Ezequias, sem a intermediação do profeta, né? Pelo profeta, mas sem um pedido ao profeta. Porque Ezequias o buscou. Foi o texto que a gente viu domingo, quando Ezequias foi orar a Deus lá no templo. Então agora Deus responde, ok? O fato de Ezequias adotar o caminho da fé, ou seja, resolveu crer em Deus, abre a porta pela qual ele fala com Deus, como nós vimos domingo passado, ele foi orar ao Senhor, e Deus fala com ele, como nós vimos agora. Essa é a oração, não é? Nós falamos para com Deus e Deus responde a nossa oração. Então é a comunhão através da oração e da resposta de Deus. Deus declara, na resposta que dá a Ezequias, que nós lemos, que não só tem conhecimento da vanglória da Assíria, do orgulho da Assíria, mas que os empreendimentos desta só foram possíveis porque ele os planejara. Agora, porém, a Assíria partirá para bem longe, e Deus a impedirá de concretizar seu último objetivo dessa campanha, capturar Jerusalém. Então Deus vai responder a Ezequias dizendo, olha, eu conheço o orgulho do rei da Assíria. Tudo que a Assíria fez às outras nações, só fez porque eu permiti. Porque eu quis, diz Deus. Agora, estou resumindo aqui a resposta do Senhor aqui, né? Agora eu vou mandar a Assíria para bem longe de vocês. E ela nunca mais será uma ameaça. Ela nunca jamais capturará Jerusalém. Então Deus responde à oração de Ezequias, revelando essas coisas, segundo o seu propósito. Portanto, esse oráculo, ou seja, essa palavra do Senhor que nós lemos, anuncia a solução de todo o problema. Deus vai dar fim à ameaça da Assíria. Por fim, o caminho da oração pela fé é a verdadeira forma prática de o cristão lidar com as duras realidades deste mundo. O que os armamentos, nem a diplomacia e tampouco o dinheiro conseguiam alcançar, a oração alcança. O Senhor realiza propósitos pré-determinados em resposta à oração. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui. A gente poderia passar o nosso estudo hoje só vendo isso aqui. É só a introdução, né? Olha só. Judá tentou se garantir por armamentos, mas tinham poucos armamentos para resistir à Síria. Tentou a diplomacia, tentou conversar, lembra que eles foram lá conversar com os enviados de Senaqueribe? Não deu em nada, não arranjou também, não solucionou. Tentaram dinheiro, lá em 2 Reis diz que Ezequias deu todos os tesouros do templo a Senaqueribe. Mesmo assim, Senaqueribe não retirou o cerco. Então, você percebe que essas coisas aqui, armamento, diplomacia e dinheiro,
é o que o mundo hoje usa e confia para resolver problema? Quando se fala de guerra entre nações, o que os pacifistas falam? Não, guerra não. Diplomacia. Vamos conversar. Mas não resolve. Não resolve o problema. Veja o conflito Ucrânia-Rússia. Diplomacia, estão lá. Reúnem-se, e o negócio não anda. E todas as guerras acontecem assim. Porque os homens sempre querem valer o seu lado. Então, enquanto eles não verem um benefício, nada vai resolver. Então, ora confiam em armamentos, ora confiam em conversa, ora confiam em dinheiro. Mas o que dá a resposta e a solução é a oração. É o crente, o povo de Deus orar ao Senhor. Então isso é muito importante até para o momento que a gente passa, o ano que a gente está vivendo, ano de eleições, né? É claro que a gente vai cumprir com o nosso dever cívico. Nós vamos eleger um presidente, né? E governadores e tudo mais, senadores. Mas as coisas não vão resolver. Deus pode usá-las, mas elas por si só não resolvem. O povo de Deus é um povo chamado a orar ao Senhor, e a resposta do Senhor é o que vai solucionar os problemas. Não adianta confiar em carro, em cavaleiro, em cavalo, em conversa, em acertos, em alianças terrenas, humanas, e nem tampouco em dinheiro. É só o Senhor sendo buscado para que nós tenhamos as soluções dos nossos problemas, das nossas crises. Ok? Então, nós vamos ver isso aqui nesse texto também. Lembra que a grande sessão que começou no capítulo 36 e agora termina hoje, ela tem como tema a rocha da história. O que significa? Que Deus é a rocha da história. Ele é que dirige a história. É Deus que dirige a história. A segurança de que nós estamos guardados nessa vida e que tudo acabará bem para nós, o povo de Deus, é Deus. Porque Ele é o Senhor da história, Ele é o fundamento, Ele é a rocha. Ele é a rocha da história. Okay? Esse é o grande tema dessa sessão. O Senhor é a rocha, não é Senaqueribe. Senaqueribe acha que ele é a rocha da história. Tanto que nós vamos ver no texto que ele diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu destruí, ele acha que ele faz, é que nem os homens hoje, né? Os homens acham que eles fazem a própria história. Não, que a gente ouve, faça a sua história, faça acontecer. E é o Senhor que é o Senhor da história. Ok? Esse é o grande tema. A rocha da história, né? A segurança que Deus, o Senhor da história, dá ao seu povo. Bom, a estrutura da nossa sessão hoje é essa aqui. Nós começamos primeiro com a oração de Ezequias respondida acerca da Síria. O Senhor desafia o soberano, que é o Deus de Israel, desafia Senaqueribe. O Senhor soberano entra em ação e vai destruir a Síria. E ele faz isso porque ele tem uma aliança com o seu povo. Então veja, o soberano desafio de Deus à Síria, o Senhor age contra a Síria porque também é soberano, e o Senhor faz isso porque ele é fiel. Ok? Depois, Deus vai explicar por que está fazendo isso. Porque ele defende a sua cidade. Ele ama a sua cidade. Ele ama Jerusalém, o seu povo. E por fim, há uma nota rápida da derrota da Assíria, para nunca mais se constituir uma ameaça a Jerusalém. Então vamos lá primeiro? A oração é respondida na partida da Assíria. Então vamos lá, olha aí, versículos 21 e 22. Alguém lê, por favor, bem rápido, por favor, irmão. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Então, olha só. A primeira coisa aqui, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a sua oração. Tanto que Ezequias ora, e a Bíblia diz, e Deus responde assim, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. É o que Deus responde a Ezequias, ou seja, Deus ouviu a oração de Ezequias feita anteriormente. Então Deus diz, visto a sua oração, eu ouvi a sua oração e agora estou respondendo. Então, irmãos, Deus responde oração. Deus responde a oração sincera, ela não ficará sem resposta. É claro que ele responderá segundo a sua vontade, mas ela não ficará sem resposta. Deus agirá, Deus responderá àqueles que o invocam, àqueles que o buscam em oração. Segunda coisa, olha que interessante, se a gente lembrar, desde o capítulo 36,
Senaqueribe falou acerca de Ezequias e falou acerca de Deus, né? Senaqueribe disse a Judá, não confie em Ezequias. Senaqueribe disse acerca de Deus, Ezequias, não confie em Deus, ele não vai te livrar. Então, Senaqueribe falou sobre Ezequias, falou sobre Deus. Ezequias falou de Senaqueribe a Deus. Quando foi orar no templo, é Ezequias que fala, olha, Senaqueribe falou isso, falou aquilo, olha o que ele falou aqui, Senhor. Mas agora é o Senhor que fala. O Senhor agora fala sobre Senaqueribe. O que isso quer mostrar para nós? Quer mostrar, meus irmãos, que não importa o que diga o homem sobre você, ou o que você pense de você mesmo, importa o que Deus diz. É o que Deus diz que define toda a história. É o que Deus diz que dá um ponto final no assunto. Senaqueribe falou, Ezequias falou, mas agora a história vai acabar porque Deus falou. Então, importa a nós, irmãos, o que Deus diz sobre nós, e não o que os outros dizem. Porque a palavra de Deus é a final. A palavra de Deus é que vai valer. Não é o que Senaqueribe diz, mas é o que Deus diz. Então veja, às vezes nós nos preocupamos muito com o que os outros dizem de nós. Mas o que Deus está falando acerca do meu comportamento em sua palavra? O que Deus está falando acerca de mim? De como eu tenho andado, de como anda a minha fé, dos lugares onde eu vou, das coisas que falo, das coisas que vejo. O que Deus tem falado acerca de mim? É isso que importa, em última instância. Porque isso é que vai definir a minha vida. É isso que vai dar o destino à minha vida. É a palavra de Deus. Então, isso aqui é poderoso. Senaqueribe falou, Ezequias falou, mas agora Deus vai falar e vai dar o caso como encerrado. O que ele falar é o que vai acontecer. Então, lembre-se disso. O que importa é o que Deus fala sobre nós. O que ele pensa a respeito de nós. E não o que pensam os homens. Vamos lá. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Dele quem? De Senaqueribe. Olha o que Deus disse a Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então essa palavra de Deus é direta a Senaqueribe, ao rei da Assíria. E o que diz a Senaqueribe Deus? O que Deus diz a Senaqueribe? Que a virgem de Sião, né, diz aí, a virgem de Sião, ou a virgem a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. Por que virgem? A gente sabe que Deus está se referindo a Jerusalém. A filha de Sião é Jerusalém, é a cidade. Por que Deus chama de virgem aqui? Porque ela é intocável, como uma virgem. A ideia aqui é de um violador que quer tirar a virgindade de uma moça. Só que ela permanece virgem porque ela é protegida. Daí a ideia. A virgem, a filha de Sião, zomba de ti. Ou seja, o violador não conseguirá violá-la. Essa é a ideia. Deus vai proteger a sua filha. Ela é uma virgem, então, aqui. E aí continua. A filha de Jerusalém balança a cabeça, meneia, né? Por detrás de ti. Então, a ideia de que aqui é uma figura, né, de linguagem. A ideia de Jerusalém como uma moça, uma filha, a virgem, que está meneando, né? Meneia a cabeça, assim, a balança, assim, ó. Atrás de Senaqueribe. Então, a ideia de que Senaqueribe está de costas. E a Jerusalém atrás dele faz assim, ó. Lamenta a situação dele. Porque a ideia é de que Deus vai retirar as tropas de Senaqueribe de Jerusalém e fará com que Senaqueribe, como a gente viu no final do texto, voltasse para Nínive, e aí Jerusalém vai zombar dele, de trás dele. Ou seja, enquanto ele está indo embora, de costas, Jerusalém zomba dele, meneia a cabeça, despreza ele, porque Deus o retirou dali. Então, a primeira palavra aqui, ok? Olha só, agora vamos ao ponto B1 aqui, olha. O soberano desafia a Senaqueribe. Olha o que Deus diz a Senaqueribe. Versículo 23. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Então, Deus está desafiando Senaqueribe agora. Olha, de quem é que você falou? A quem você blasfemou? Contra quem você se levantou? Contra o santo de Israel. Então Deus está chamando agora Senaqueribe a pagar pela sua ousadia, pela sua afronta a Deus. Então Deus está desafiando Senaqueribe aqui. Aqui nós temos uma acusação da blasfêmia contra Senaqueribe. E a prova dela. A Síria planejava como se fosse soberana.
é interessante que levantar e erguer aqui são verbos utilizados para Deus. Lá em Isaías 6, vamos lembrar comigo aqui, Irineia, Débora, André, Torres, Jorge, querido. Lá em Isaías 6, Deus é visto pelo profeta na visão num alto e sublime trono, lembra? Os verbos lá são esses que estão aqui. Levantado e erguido. Num levantado e erguido trono. Então, esses verbos, eles aqui no livro do profeta Isaías, são utilizados para Deus. E quando Deus diz assim a Senaqueribe, você levantou a voz, você ergueu os olhos, ou seja, a ideia você pensa que é Deus. Então aqui Deus está desafiando e acusando Senaqueribe de soberba, de se fazer Deus. Então veja mais, quando a outra lição que nós aprendemos aqui é que feliz é aquele, como Ezequias, rei de Jerusalém, cria e creu, feliz é aquele que sente-se totalmente dependente de Deus, de modo que quando os homens o atacam, na verdade estão atacando a Deus. Então veja que Deus faz uma pergunta para Senaqueribe: a quem você afrontou? Contra quem você blasfemou? Não foi contra Ezequias, o rei que eu coloquei sobre Jerusalém. Foi contra mim. Então, meus irmãos, feliz é o homem que crê que quando ele é afrontado por pertencer a Cristo, a pessoa que o afronta ao próprio Cristo e não a ele. E aí ele tem alguém que é todo poderoso para poder defendê-lo. Porque ele crê que a afronta não é a ele, é a Cristo. E Cristo defenderá. Então nós não estamos sozinhos. E nem precisamos temer quando os homens nos afrontam. Ou tentam alguma coisa má contra nós. E ainda que temporariamente consigam nos prejudicar, eles estão fazendo isso não a nós, mas ao nosso Deus. E nosso Deus vai comprar a guerra. Ele vai vir nos defender. Então isso é muito importante. Lembra que lá em Êxodo, quando o povo se levanta contra Moisés, Deus diz a Moisés: não é contra você que eles se levantam, é contra mim. E aí Deus vai e vindica ou vinga Moisés e destrói os inimigos de Moisés ali. Então veja, isso é uma verdade. Jesus, quando foi ofendido, quando foi traído, quando foi entregue, ele se entregou a Deus. Ele não reagiu aos maltratos. Ele sabia que aquilo que faziam a ele, faziam ao Pai que o enviou. E que o Pai iria julgá-los. Que o Pai iria honrar seu Filho. Então, felizes somos nós quando nós não reagimos às afrontas, nós não fazemos mal a quem nos faz mal, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos defende. Um Deus que toma para si as afrontas que nos fazem. Ok? É o que está acontecendo aqui. Versículo 24 e 25. Alguém lê, por favor. 24 e 25. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: quando de não dos teus carros subi ao cume dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Então Deus está dando prova da soberba, da arrogância, Diácono Felipe e Vitória, do rei da Assíria. Então aqui no versículo 24 e 25, Deus está falando o que o rei da Assíria, Senaqueribe, pensava. O que ele trazia no coração dele, quando nas suas campanhas imperialistas. Aí ele diz assim, por meio dos teus servos, diz Deus a Senaqueribe, afrontaste o Senhor e disseste. É interessante aqui que o pecado de Senaqueribe, Isabela Pires, é duplo. Não só ele afrontou ao Deus de Israel, como fez outros afrontarem. Porque o texto diz aqui, na boca dos teus servos colocaste essas palavras, ou seja, fizeste os teus servos falarem contra mim. Então o pecado de Senaqueribe é duplo. Não é só ele que afrontou o Senhor, ele fez com que pessoas também afrontassem. Então ele é culpado duas vezes. E aí veja o que Senaqueribe disse aos seus servos para falarem do Senhor, ou falarem deles mesmos, afrontando o Senhor. Com a multidão dos meus carros, disse Senaqueribe, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano,
Deitarei abaixo dos seus cedros, altos cedros, ciprestes escolhidos. Chegarei ao mais alto cimo, e ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. O que significa essa parte? Tudo isso aqui. Significa que Senaqueribe entendia do seu poder, um poder que jamais poderia ser impedido de conquistar o que quisesse. Daí a ideia. Eu destruí a floresta do Líbano. Ele diz aí, né? Que eu entrei no interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros. Os cedros, né, são famosos do Líbano, os cedros. Então a ideia de que havia uma muralha de floresta no Líbano. E a ideia de Senaqueribe entrar e destruir tudo, ou seja, nada impede o seu poder. Daí a ideia também do deserto do Sinai, onde ele faz campanha também. Ele diz assim, cavei e bebi as águas. Então veja, a floresta do Líbano não me é um empecilho. Eu vou derrubar as árvores para entrar. O deserto não me é um problema, porque eu vou cavar e beber. E por fim, diz o texto, o Egito também não me é uma ameaça, porque com os meus pés eu tamparei as suas águas, as suas fontes de água. E nós sabemos que o Egito tinha o grande rio Nilo, que era tido como uma divindade para os egípcios. E a ideia de Senaqueribe é que ele com o pé, como alguém que está fechando um riacho, um ribeiro, melhor dizendo, jogando terra em cima. Tem um ribeirinho de água aqui, ó, eu pego terra com o pé e faço assim, ó, para cortar o fluxo. A ideia de Senaqueribe aqui é essa, que eu farei isso às águas do Egito. Ou seja, ele se entende Deus, e ele se vê como alguém que nada pode parar. Nem o Líbano, nem o deserto, nem o Egito. Okay? Essa é a ideia. Então veja a prepotência e a arrogância de Senaqueribe. Aí veja agora, olha só. Olha o que o soberano agora vai responder sobre a sua ação para com Senaqueribe. Olha o versículo 26. Acaso, agora Deus fala a Senaqueribe também. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Isso aqui, essa doutrina aqui, que é expressa nessa resposta de Deus, ou na continuação da resposta dele a Senaqueribe, é maravilhosa. Ele diz assim, acaso você não ouviu antes que fui eu que decidi que você faria essas coisas? Nós vimos no versículo 24 e 25, que Senaqueribe diz, eu destruí, eu conquistei, nada me impediu. Aí Deus fala assim, é verdade. Mas você não tinha ouvido que foi porque eu quis que você fizesse isso, é que isso foi feito? Eu é que mandei. Eu é que te dei condição. Eu é que te dei poder para que você fizesse. Então é o que Deus está dizendo aqui. Olha só o que Deus diz. Acaso não ouvisse que já há muito dispus eu essas coisas? Aqui no original seria que eu já há muito fiz essas coisas. Ou seja, Deus já havia planejado essas coisas, que Senaqueribe seria o cetro da mão dele para destruir as nações, para ser a vara da correção das nações. Deus disse isso, o próprio Isaías anunciou isso. Então veja, o ímpio agindo aqui, ele pensa que está agindo na sua autonomia, que ele faz o que quer, faz e acontece. Só que Deus diz, olha, sou eu que permito. E tudo que você faz porque eu quero que você faça, para o meu plano. Nós vamos ver que isso não exclui a responsabilidade do homem em desejar fazer algo e se exercitar no fazer daquilo. Mas por trás disso está o plano de Deus. É a mesma coisa de Judas, o Iscariotes. Ele quis trair Jesus. Ele odiou Jesus no coração dele. Ele quis tirar benefícios daquilo. Mas por trás disso, daquilo que Judas tinha culpa mesmo, porque ele que quis essas coisas, Deus estava dirigindo as ações dele. Então tudo que Judas fez foi segundo o propósito de Deus para que o filho dele fosse entregue, morresse pelos seus e ressuscitasse dos mortos e fosse exaltado. Então Deus poderia falar para Judas, você não sabe que você fez o que fez porque eu quis assim? Eu peguei toda a sua força, toda a sua ódio, o seu ódio, toda a sua disposição contra mim e usei para o meu plano.
Teve um teólogo que diz assim: o cavalo tem a força e a violência, mas a direção pertence ao cavaleiro. O cavalo tem a força e a violência, o ímpeto, mas quem dá a direção é quem senta em cima. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Esse Senaqueribe tinha a violência, tinha a força, a arrogância, o desejo de conquistar. Mas quem estava dando direção a tudo que ele fazia? Era Deus, segundo os planos dele. Para que Senaqueribe acabasse por fim em Jerusalém e reconhecesse que há um Senhor acima dele. Então Deus o dirigiu até lá, no seu ímpeto de conquistar. Ok? Então veja como até da ira humana, como diz o Salmo, até da ira humana Deus se cinge. Deus se vale dela. Até quando o homem está irado contra Deus, Deus se vale da ira humana. Por isso que ele é soberano. Se Deus não tivesse controle das ações, ele não seria soberano. Então eu e você temos que decidir. Ou ele controla todas as ações e tudo acontece, ou ele não pode ter esse título, soberano. Nós temos que ir para um lado. Ok? É porque fica difícil quando acontece alguma coisa ruim e tal, aí Deus, mas Deus não pode fazer isso. Mas se ele não fez isso, se ele não está no controle disso, logo ele não é soberano. E logo nós não temos segurança nenhuma. Porque se Deus não controla até as tragédias, até as catástrofes, então que segurança nós temos? Porque pode acontecer uma catástrofe e uma tragédia com você hoje. E se Deus não tem controle, que segurança você tem? Agora, se Deus tem controle sobre tudo, como nós cremos, então ainda que passemos por tribulações, venham sobre nós catástrofes, Deus nos guardará no meio dessas coisas. Nos preservará, como fez com Judá, que foi cercada, quase foi destruída Jerusalém, mas Deus guardou, porque Ele é o Senhor da história, Ele controla essas coisas. Ok? Vamos lá? Versículo de número 27. Por isso, ou seja, porque eu quis, os seus moradores, os moradores das outras nações, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados à tua presença, Senaqueribe. Tornaram-se para ti porque eu quis, como a erva do campo e o capim dos telhados, a ideia de que algo que não pode fazer resistência, né? Algo seco, que morre rapidamente, e o cereal queimado antes de amadurecer. Ou seja, foi porque eu quis que os povos se viram diante de ti como fracos e sem força. Aí versículo 28. Mas eu conheço o teu assentar, a ideia da soberania divina, falando para Senaqueribe. Eu conheço o teu assentar, o teu sair, eu conheço as tuas ações, o teu entrar e o teu furor contra mim. Eu conheço tudo isso. Por causa do teu furor contra mim, Senaqueribe, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. A ideia de anzol no nariz e freio na boca eram os meios pelos quais os assírios levavam seus cativos para o cativeiro, para a Síria, ou para as regiões que eles queriam repovoar. Então eles colocavam anzóis no nariz e puxavam os homens, né? Com anzóis no nariz, anzóis na boca. Então Deus diz assim como você fez aos homens, que eu entreguei na mão de vocês, assim eu farei com você. Estou mostrando que quem é o Senhor da história? Não é Senaqueribe. Esse aqui é o tema aqui desse trecho, do que a gente está lendo aqui. O Senhor da história é Deus, não é o homem. Por mais poderoso que possa parecer, como Senaqueribe aparecia. Quem manda na história é Deus. O Senhor é Deus e Yahvé, e não os poderosos da terra, como eles se entendem. Ok? Então vamos lá. Agora veja. Por que Deus fez isso? Porque Ele é fiel. Olha aí. Versículo de número 30 a 32 será escrito como um sinal para Ezequias. Então é importante agora, irmãos, olha só. Tudo que a gente viu até agora é Deus falando a Senaqueribe. Agora, nesse versículo 30 a 32, Deus vai falar para Ezequias. Olha o que Deus diz a Ezequias. Isto te será por sinal. Está falando para Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante.
e do monte Sião o que escapou. E por que Deus fará isso? Porque ele é zeloso para com o seu povo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então vamos lá. Lembra lá no início do livro de Isaías, quando Acas era o rei? E Deus falou assim, olha, não confie, não faça aliança nem com Arã, nem com o reino do norte, porque eu vou vencê-los daqui a 2 anos. E aí o profeta Isaías diz assim, pede um sinal a Acas, que o Senhor te dará um sinal. Aí Acas diz, não, eu não quero sinal da parte de Deus, nenhum sinal pedirei. Agora, é por causa da arrogância e da incredulidade de Acas que ele não pediu sinal. Agora, Isaías diz que Deus dará um sinal a Ezequias, filho de Acas. Só que Ezequias é um crente, Acas não era. E Ezequias aceita o sinal. E qual que é o sinal? É esse aqui que tem a ver com semear e colher. Olha só, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, ou seja, uma colheita casual, um plantio e colheita casual. E no segundo ano, o que restar dessa colheita natural. Porém, no terceiro ano, vocês vão semear, colher, plantar e comer. A ideia é a seguinte, eu vou retirar o rei da Síria do meio de vocês, Jerusalém. Eu vou tirar Senaqueribe e ele deixará de ser uma ameaça. Quando eu retirar de Senaqueribe, a terra de Judá vai estar devastada, porque Senaqueribe invadiu a terra durante as campanhas de 702 e 701 e acabou com a terra. Então não dá o que agora na terra? Pode falar. Não dá para fazer o que com a terra? Cultivar, plantar. Então Deus diz assim, ó, no primeiro ano, vocês vão comer do que espontaneamente nascer. Porque não tem condição ainda de plantar nada, porque ele devastou a terra. No segundo ano, do resto das coisas que cresceram ali casualmente. Mas no terceiro ano, quando não haverá mais ameaça e a terra haverá de ser recuperada, aí vocês plantarão, vocês colherão, vocês comerão. Então a ideia é o seguinte, qual que é o sinal? O sinal é interessante que o sinal não é antes da derrota de Senaqueribe, o sinal é para depois da derrota dele. A ideia é, quando vocês estiverem daqui a 3 anos comendo do fruto que vocês plantaram, vocês se lembrem que foi o Senhor que retirou Senaqueribe de Jerusalém. Quando vocês estiverem felizes comendo, vocês se lembrem que não foi algo casual que aconteceu. Foi o Senhor que terminou com a ameaça da Assíria. Então é o que deveria acontecer conosco, né? Quando nós estamos felizes, bem guardados, tudo nos vai bem, a gente deveria lembrar que foi pelo Senhor que nós chegamos até aqui. Foi pela graça e misericórdia dele que nós temos o que temos, somos o que somos. Foi pela graça dele. Assim o sinal é para depois de Senaqueribe ser retirado. Quando vocês estiverem semeando, colhendo e comendo, vocês se lembrem que foi o Senhor que fez essas coisas. Ok? Tirou a ameaça para que vocês voltassem a viver normalmente. Ok? Olha aí, o versículo 31. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Irmãos, o que aconteceu com a terra? A gente viu no versículo 30 o que acontece com a terra. Vocês vão plantar posteriormente, vão colher e vão comer da terra. O que acontece com a terra, acontece com o povo. Então diz que o restante, o que escapou de Judá, voltará a estabelecer a sua vida normal. A ideia de lançar raízes e dar frutos para cima. A ideia, por exemplo, se você é levada para o cativeiro, você não pode habitar num lugar só. Você não tem uma casa, uma habitação. Você não pode lançar raiz. Mas a ideia é de que o que Deus vai fazer com a terra de Judá, dando condições para plantio, vai fazer com o povo também, para que aquele povo tenha segurança, que ele possa lançar raízes. Não fique com medo de ser arrancado dali da terra a qualquer hora, por qualquer outro invasor. Mas Deus vai dar um período de paz a eles, no qual eles vão lançar raízes e vão poder frutificar, ter filhos lá, trabalhar, plantar, colher. Então Deus vai abençoar a terra e o seu povo, por meio da sua misericórdia. Então a ideia é de que o que escapou da casa de Judá, tornará a lançar raiz. O que escapou aqui da casa de Judá são os homens que ficaram vivos depois do cerco. Morreu muita gente, né? Na invasão da Assíria. Mas
Os que conseguiram ficar dentro de Jerusalém, no cerco, são os que escaparam. Esses vão voltar a viver normalmente. Vão lançar raízes, vão voltar à vida normal, pela graça de Deus. Os assírios a quem o profeta Jonas profetizou, é antes de Senaqueribe ou depois dessa queda da... É antes de Senaqueribe. Antes de Senaqueribe. O profeta Jonas. É por isso que Jonas não queria ir. Porque Deus mandou ele para Nínive, que é a capital da Assíria. E por que Jonas não queria ir? Ele vai revelar depois. Jonas vai falar por que ele não queria ir. Ele fala assim, quando Deus tiver misericórdia deles, quando Jonas vê o povo se arrependendo, pelo menos aquela geração de ninivitas se arrependendo, aí ele vai falar, eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. E eu não queria. Esse povo tinha que ser destruído. Irmãos, Jonas, o profeta Jonas, ele era de Judá. Ele era do povo que está sofrendo isso tudo aqui na mão da Assíria. É por isso que ele se irrita com Deus lá. O Senhor tinha que destruir esse povo. O Senhor tinha que matar. Esse povo matou a minha família. Matou os meus irmãos. Então, agora a gente dá para entender por que Jonas não queria ir. E como Deus mostra a sua misericórdia até os piores pecadores. Deus pode salvar os piores pecadores. Vamos lá. Aqui então Deus poupa o restante. Tá, irmãos? Deus vai poupar. É óbvio que aqui, num primeiro sentido, irmãos, Deus está preservando, irmãos, o povo aqui na história, né? Está preservando o povo que sobrou do cerco. Mas Deus a gente sabe que ele tem um povo que é a igreja. Que ele vai preservar até o fim. Então, de certa forma, esse texto fala também para nós. Porque aqui está falando do povo de Judá. Mas a gente sabe que o povo de Judá é um símbolo da igreja. Que é o verdadeiro povo de Deus. Então, assim como o restante será poupado e passará a viver normalmente, naquele contexto ali histórico, nós sabemos que nós, igreja, seremos guardados por Deus até nós plantarmos raízes no reino celeste. Deus vai nos guardar até lá. Então, ele está dizendo aqui, Deus tem um povo que ele vai guardar até o fim. O restante que ficar, tornará a lançar raízes. O Senhor fará isso pelo seu zelo, pela sua fidelidade, pela sua promessa. Olha só agora, a explicação do que Deus está fazendo a Senaqueribe. A explicação é que o Senhor defende a sua cidade. Os outros deuses falsos, lembra que Ezequiel falou? Senhor, Senaqueribe destruiu as outras nações porque os deuses deles, deuses não eram. Mas o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. E o Deus vivo e verdadeiro defende o seu povo. Olha só o versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade. Senaqueribe não tomará Jerusalém. Nem lançará nela flecha alguma. Nem virá perante ela com escudo. Nem há de levantar tranqueiras contra ela. É interessante, ó. Olha que interessante. Deus vai destruir totalmente Senaqueribe, que a Assíria jamais será uma ameaça para Jerusalém, quer de perto, quer de longe. Por que a gente sabe disso aqui? Porque a flecha, aqui diz, né? Não lançará nela nenhuma flecha. A flecha é um tipo de armamento para você guerrear batalhas de longe. Você não precisa chegar perto. Você pega o arco e a flecha e lança para atingir o inimigo longe. Só que o escudo e a rampa é para perto. O escudo é um instrumento para batalha corpo a corpo. Então a ideia é de que a Síria não será uma ameaça, nunca mais, nem para perto, nem para longe. Ou seja, Jerusalém nunca mais vai ouvir rumores de uma possível segunda invasão da Assíria, e muito menos vai vivê-la de perto, porque Deus vai acabar totalmente com aquele império. Então veja mais, versículo de número 34. Pelo caminho por onde vier o rei Senaqueribe, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então, ou seja, ele, do jeito impetuoso que ele veio, agora humilhado ele voltará. Mas ele não terá o que quis. Quer o quê? Conquistar Jerusalém, entrar na cidade. Ele não terá isso. Agora, olha a explicação por que ele não terá.
versículo 35, alguém leia? Eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então, olha só, minha querida irmã Lucy, defender aí é cercar, é o verbo hebraico, hein? Cercar. Porque eu cercarei essa cidade por amor do meu servo Davi. O verbo é interessante porque ele faz contraste, Vanderlei, com o cerco de Senaqueribe. Senaqueribe cercou Jerusalém, mas Deus é assim, eu cercarei Jerusalém. Qual que é o cerco mais poderoso? É o de Deus. Você tentou cercar Jerusalém para conquistá-la, eu a cercarei para defendê-la. Da ideia de que Deus é mais poderoso do que o mais poderoso dos homens, que Deus é poderoso para guardar a sua igreja, que nada, por fim, prejudicará a sua igreja, porque ele a cercou. A ideia é essa. E aí diz, eu farei isso para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É interessante que Deus não faz isso pelos méritos de Jerusalém. Ainda que Ezequias tenha crido em Deus, ele fez isso tardiamente. Ok, graças a Deus ele creu, tardiamente, mas creu. Mas ele mesmo, Ezequias mesmo reconhecia que não podia exigir de Deus uma libertação baseado nos méritos de Ezequias e do povo de Judá. O povo de Judá ouviu a palavra de Isaías e rejeitou por anos e anos, até que veio o cerco. Agora eles creram, mas não porque eles têm mérito, agora até é um momento de desespero. No desespero, a gente tende a crer em qualquer negócio. Aí Deus diz, eu vou livrar Judá, não é porque ela merece. Eu vou salvar Jerusalém, não é porque eu tenho uma dívida com eles. É porque eu coloquei o meu nome nessa promessa. Eu prometi fazer isso. Judá não merece, Jerusalém não merece o meu amor, mas eu dei o meu nome. Eu falei pelo meu nome, eu jurei por mim mesmo que eu guardaria esse povo. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso para nós é um consolo tão grande, porque nós somos pecadores. Nós não merecemos o amor de Deus, muito menos a sua proteção, mas ele dará a si mesmo. Por quê? Porque ele prometeu. Ele vai nos conduzir até o fim. Ele vai nos levar a salvo para o reino de Cristo, porque ele prometeu. Então, você e eu, atrapalhemos ou não, ele fará isso, porque ele colocou o nome dele nessa promessa. E ele não vai manchar o seu nome. Quando, do cativeiro babilônico, quando o profeta, né, Ezequiel, fala aos cativos de Judá, na Babilônia, ele fala quando Deus vai trazê-los de volta, olha o que Deus diz. Eu coloquei o versículo aqui. Só presta atenção aqui em mim. Texto lá de Ezequias. Ou melhor, Ezequiel. Dize, portanto, Ezequiel, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto. Isto o quê? Que eu vou tirar vocês da Babilônia e levar vocês de novo para Jerusalém. Não é por amor a vocês, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vocês profanaram o meu nome. Então não é por vocês que eu estou fazendo isso. É porque o meu nome é santo. Agora veja mais. Vindicarei ou vingarei a minha santidade, a santidade do meu grande nome, que foi profanada entre as nações por vossa causa. As nações saberão, quando eu livrar vocês, de que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou salvar vocês, embora vocês sejam pecadores, embora vocês não mereçam, embora vocês me desobedeçam, embora muitas vezes vocês não creiam, mas eu farei isso para vindicar o meu nome. Para que o meu nome seja reconhecido como santo. Eu vou salvar vocês. Ah, meus irmãos, eu não quero confiar em mais nada, senão no santo nome de Deus. Graças a Deus, porque Deus honra o seu nome. Porque se Deus fosse olhar para mim e falar assim, olha, eu vou salvar você de acordo com o seu tipo de comportamento. Se você pisar na bola, você pode esquecer. Ó, você falou que não ia pecar mais. Se você pecar de novo nisso, você pode esquecer. Eu não vou, você irá ao inferno. Você receberá a minha ira. Se Deus fosse tratar-me assim, eu estava perdido. Mas Deus me trata e me salva por causa que Ele colocou o nome dEle nisso. O nome dEle. Ele falou que iria me salvar. Ele fará isso. Porque Ele honrará o seu santo nome. A nossa salvação depende de Deus. E apenas de Deus. A gente peca e falha quando a gente começa a olhar muito para a gente.
e começar a basear a nossa salvação no nosso mérito, na nossa performance, nós estamos cometendo um ato de incredulidade. Você tem que olhar para Deus, quem Ele é, o que Ele prometeu, a sua fidelidade, e confiar nele, em toda circunstância. Bom, terminando a parte final, terminamos aqui. A derrota da Assíria. Aí é uma nota pequena sobre o dia da derrota, né? Como aconteceu a derrota, como Deus havia proferido que faria Senaqueribe voltar para o lugar de onde veio, e livraria então por fim para sempre Jerusalém da ameaça assíria. Olha aí. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Tem gente que acha, alguns críticos, né, acham esse número absurdo, né? Mas nas cruzadas, no terceiro empreendimento das cruzadas, né, morreram, segundo os historiadores, 300.000. Então, isso aqui é pouco. Né? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Heródoto foi um historiador e geógrafo grego do século V. Ele, nos seus relatos da história sobre o Império Assírio, ele diz que uma praga eliminou, nessa mesma época, nesse mesmo tempo, grande parte do exército assírio, ou grande parte do exército Senaqueribe. Então há, de certa forma, registrado nos anais da história, por meio desse historiador, algo que é compatível com o relato bíblico aqui, que é confirmado com o relato bíblico. Ok? Então, a ideia é de que o anjo do Senhor feriu grande parte do exército assírio por meio de uma praga. Tá? Alguns até acham que foi a peste bubônica, que é transmitida por ratos, que era muito comum entre os assírios, tá? Segundo os historiadores. Então, o anjo do Senhor, lembra que o anjo do Senhor feriu Herodes? Lá em Atos 12, ele morreu comido de verme. Aqui, provavelmente, é uma praga com a qual Deus feriu o exército assírio. E aí, veja, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria. É interessante que o texto fala que ele é rei da Assíria, não fala que é o grande, né? Lembra que o Senaqueribe se autodenominava o grande, o sumo rei. Lembra quando Rabsaque está diante de Jerusalém e fala, o sumo rei ordena, mas aqui ele é apenas rei. Por quê? Porque ele teve um encontro com o sumo rei. O sumo rei o despediu, envergonhado. Então ele não é mais o sumo rei aqui no texto. Ele é apenas o rei, porque o sumo rei é o Deus de Israel. Então, diz lá, retirou-se, pois, Senaqueribe, apenas rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. E aí veja o que aconteceu. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus era um Deus assírio, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Eu termino aqui mostrando que Deus ele é o Senhor da história, e como o Senhor da história, ele é poderoso também para guardar o seu povo, coisa que os falsos deuses não fazem. E aqui o contraste é muito claro, né? Quando Ezequias foi à casa do Senhor para orar, olha só, vamos só voltar aqui rapidamente. Versículo 14, do capítulo 37, 14. Alguém lê, por favor, meu irmão, por favor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo. Legal. Ezequias pegou a carta que recebera de Senaqueribe e foi à casa do Senhor, à casa do seu Deus, e orou. E aí Deus respondeu e deu fim à ameaça. Agora, Senaqueribe está na casa do Deus dele. E o que acontece? Ele é morto lá pelos seus filhos. O contraste é o seguinte: nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que ouve oração, é o Deus que nos levará salvo para o seu reino. O Deus dos homens, dinheiro, política, fama, esse Deus não pode salvar. Então a ideia de que Senaqueribe foi à casa do seu Deus e os seus filhos o mataram ali.
O Deus de Ezequias ouviu a oração e salvou a Ezequias e seu reino. O Deus de Senaqueribe não pôde salvá-lo dentro da sua casa. Ou seja, os deuses desse século, dinheiro, fama, paixão lascívia, sensualidade, essas coisas pelas quais os homens vivem, nada disso pode salvar os homens na hora do aperto. Mas o Deus de Israel, o Deus em que cremos, Ele é poderoso para nos salvar, mesmo cercados. Ele é poderoso para guardar o restante, o remanescente fiel. Ele é poderoso para fazer isso. Irmãos, o que nós aprendemos aqui hoje? Eu separei 4 coisas aqui, 4 lições. Primeiro, aprendemos que podemos estar certos de que quando confiamos em Deus e o buscamos em oração, sua resposta nos fará completamente satisfeitos. Ok? Você não só pode, como deve buscar a Deus em oração, e você será satisfeito. Deus vai te responder. Ok? Segundo a vontade dele, isso te fará muito feliz. Segundo, nós aprendemos que todas as coisas que acontecem na história são realizações dos propósitos eternos do Senhor. É Deus quem controla o andamento da história. Ele não é ameaçado pelos acontecimentos. Aliás, os acontecimentos são a arena na qual ele decide fazer-se conhecido. Então, a gente está, eu falei, né, a gente está no ano de eleição e a gente fica, nossa, mas e se o partido tal ganhar a eleição, eles se opõem à igreja, eles se opõem ao cristianismo, a igreja vai ser perseguida. Deus não é pego de surpresa por essas coisas. Deus decide essas coisas. Se o partido contrário ao Senhor, o partido contrário ao cristianismo, o partido ganhar as eleições, é porque Deus fez ganhar. É porque Deus quer que eles estejam ali. É isso que o texto diz. Não é porque Deus está perdendo. Não é se o candidato fulano não foi eleito, aí Deus perdeu. Nada disso. Independente de quem foi eleito, Deus é que o colocou lá. E Ele tem os santos propósitos dele. Ele é o Senhor da história. Nós aprendemos também que aqueles que se exaltam contra Deus, finalmente encontrarão sua justa destruição. Aí eu estava lendo, pesquisando, estudando para o estudo de hoje, e achei esse ditado, que ele é dado como um ditado nascido na igreja antiga alemã, na igreja cristã alemã. Olha que ditado. Os moinhos de Deus moem lentamente, porém moem excessivamente fino. A ideia aqui é o seguinte, que a justiça de Deus não é apressada, assim como o moinho moe lentamente. Mas quando ela é feita, ela é perfeita. Moe extremamente fino, como o moinho deve moer. Então, assim é a justiça de Deus. Parece que não vai acontecer. Eu esqueci de falar com vocês que é importante. Quando o Senaqueribe voltou do cerco para Nínive, ele reinou cerca de 20 anos mais. Ele não morreu imediatamente. Ele reinou cerca de 20 anos. Aí, alguém poderia falar assim, vai reinar, vai morrer em paz, fez tudo o que fez contra Deus, aí ó, tá 10 anos no poder, 15 anos no poder, 17 anos no poder, 18 anos no poder, não acontece nada aí ó. É. Os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem de maneira extremamente fina. Ou seja, a justiça vai ser feita. O ímpio, a Bíblia diz, ao louco a impressão de bem-estar, que ele está pecando contra Deus, que ele pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Lembra do texto? Lembra que Senaqueribe reinou ainda 20 anos, até que os filhos dele entrassem lá no templo e o matassem. Porque Deus havia dito isso. Ok? Por fim, nós aprendemos que o Senhor guarda e guardará a sua igreja, não porque ela merece, mas porque o Senhor colocou o seu santo nome na aliança que estabeleceu sobre ela. Quão feliz é aquele, ou o povo, que tem o Senhor como protetor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde.